Então, eu faço música urbana, né? Eu comecei no reggae, aí com 16, quando eu fui pro rap, eu... É engraçado, né? Eu ouvia as minas que faziam os refrões em cima dos beats, né? Então, a Lia, cantava em cima de um beat de rap, mas era um R&B, eu nem sabia o que era. O primeiro disco que eu comprei com 12 anos foi da Brandy, não sei se vocês conhecem essa Lembro. cantora. Brandy, claro. Então, assim, era um estilo que eu já gostava. Eu classifico como música urbana porque até o R&B que eu faço, ele é meio brasileiro. Então, é uma sigla meio americanizada e eu não me sinto nem digna de falar, eu faço R&B, sabe? Mas... Então eu falo que eu faço uma música urbana porque eu misturo todas essas referências. Eu comecei no reggae, depois eu fui pro rap, eu cantava o refrão dos caras, era a vivência dos caras, né? E quando eu fui fazer a minha própria música, eu queria cantar as minhas vivências de mulher, dos meus problemas. Então eu falei, vou pegar os beats de rap e vou fazer a linha melódica em cima. Então ali eu acho que eu achei minha identidade, o meu caminho. Por um lado, eu senti que eu destaquei do que estavam fazendo, mas também fiquei meio sozinha. Quando o meu clipe bateu na MTV, eles não sabiam de pôr. É muito rap pro pop, muito pop pro rap. Então, também foi bom e foi ruim, porque de uma forma eu me destaquei e de outra não me encaixavam muito ali, né? Não era uma cantora pop, mas também não era uma rapper. Mas estou fazendo, né? A minha verdade. E então hoje eu sou classificada como cantora urbana, até pela minha distribuidora, música urbana, né? Porque eu gosto de flertar entre esses ritmos. Você trabalhou na Fundação Casa. Trabalhei. Lá. Trabalho ainda. Você tem uma longa trajetória como educadora lá. Qual o maior aprendizado em trabalhar com esses jovens da Fundação Casa? Qual foi o teu maior aprendizado? Eita, Armando. Esse? Só com as perguntas difíceis? Só uma pergunta difícil. São muitos aprendizados. Mas Pode ir fundo sem magoar ninguém e viver o que você vive ali, que a galera quer saber. Bom, o aprendizado também o primeiro, não julgar as histórias das pessoas sem conhecer as pessoas, né? A desigualdade social faz as pessoas ir para caminhos que não têm volta. O racismo estrutural faz as pessoas ir para caminhos que não têm volta, não se reconhecer e cair no jogo do sistema, que não é buscar conhecimento, não é buscar informação. Eu sinto muito que a mídia contribui para a criminalidade existir porque é se vendido uma imagem que a gente só tem que ter as coisas e não tem que ser nada, né? E é uma juventude que não é diferente também da outra. O crime tá aí há muito tempo, né? Mas os verdadeiros criminosos não estão lá, tá ligado? Quem incentiva tudo isso, quem cria o jogo não tá lá. O que me entristece muito é ver essa juventude cair nesse jogo. E às vezes vai ser por falta de referência, por falta de um incentivo. Porque às vezes aquele menino, aquela menina até se interessou em fazer uma rima e ele não foi incentivado, foi invisibilizado. Né? Nesse mundo moderno, é isso, celular, tal, quer ter as coisas, e às vezes entorpecer a mente para lidar com o sofrimento, às vezes para muitas pessoas vai ser melhor, e aí cai no mundo das drogas, aí é um mundo sem volta, Mas uma coisa que me deixava muito sensível lá dentro é muitos jovens só tinham acesso à arte e cultura de uma forma de vivenciar, de experimentação, lá dentro daquele espaço. Dentro das quebradas, não que isso não exista dentro das quebradas, que a gente tem muitas quebradas em São Paulo e em todo o Brasil que tem os projetos sociais e algumas secretarias de cultura que fazem o seu trabalho e tem as oficinas também gratuitas, tal. Mas é tanta atrativa, é tanta outras coisas que para eles é importante que nunca vivenciou a arte e cultura. E o mais triste é você perguntar para esse jovem se ele tem acesso à arte e cultura dentro do território dele e ele falar que não, e ele mesmo não enxergar o funk como uma arte e uma cultura. Isso me deixava muito frustrada, que é uma coisa que eu sempre trago, as valorizações dos fazeres periféricos. Tem muita gente que não gosta do funk, mas o funk é uma arte periférica. Ele é uma cultura, ele deve ser respeitado assim como o rap. Ah, Chay, mas tem um monte de letra, tal, isso aqui. O rap também tem. Tem um monte de letra que vai na linha do funk, o sertanejo também tem.
Um monte de letra que vai... E vários ritmos vai ter, gente. É isso, é a sociedade. A sociedade, ela é isso aí. Né? Os artistas, eles refletem a sua realidade nos seus fazeres artísticos e nem todo mundo vive a mesma realidade, né? Então, esse é o aprendizado. Aprendi a ser uma comunicadora lá, porque quando eu entrei lá, mano, foi 2012 o ano. Eu entrei crua. As vivências que eu tinha de arte e educação eram os shows que a gente fazia nas quebradas e os projetos sociais que já estavam rolando lá na Associação Cultural do Velho. As nossas rodas de conversa e tal. Eu lembro que quando eu fui fazer entrevista para entrar na Fundação Casa, um dos meus coordenadores foi o PMC, né? Por muitos anos foi ele, mas foi até o Rodrigo que fez essa entrevista comigo. Eu levei uma pastinha plástica com um monte de flyers impressos, que era assim, os nossos cartazes de divulgação, né? Porque em 2012 a internet não era que nem é hoje, né? É verdade. E isso foi o meu portfólio. Nem tinha um portfólio digital. Foi isso e trocar, né? A ideia dos CDzinhos lá da Odisseia. Que nem era a capa, tá? Que não tinha lançado ainda as palavras era o CDzinho que a gente gravou nos primeiros sons que a gente gravou lá no Duque Jam. Então essa foi a minha bagagem, assim, e a vontade de fazer. Não imaginava que eu ia ficar tanto tempo e ainda estou. A partir do momento que eu entrei naquele espaço, me identifiquei muito com o trabalho, mas ao mesmo tempo eu vivia muito numa contradição, pregando a liberdade de expressão no espaço de privação de liberdade, muito doido isso, muito, sabe? Porque ao mesmo tempo que os meninos poderiam se expressar, até a página 2. Opa, peraí, você não pode falar de tudo que você quer. Isso é verdade. Você tá no espaço de privação de liberdade, o que você fala te compromete. E eu saio, você fica. Então toda essa mediação de conflito muito grande. Sofri um preconceito muito grande quando eu entrei, porque eu tinha uma fisionomia, né, gente? Passou-se anos, tá, queridos e queridas? Em 2012 eu tinha uma fisionomia muito jovial. Parecia uma idade muito próxima deles, né? 20, não sei se era 22, enfim. E aí o pessoal ficava meio assim, né? Tipo, nossa, uma menina nova entrando num lugar. Mas assim, o rap é tão verdadeiro e o rap impõe uma consciência gigante que foi um espaço que eu trabalhei que só tinha homens, nunca sofri desrespeito em relação à minha figura como mulher dentro desse espaço de privação de liberdade. Aqui fora, sim. Sim, eles respeitam. Porque o homem, quando entra no espaço de privação de liberdade, ele age diferente com a figura feminina. Ele não é o mesmo homem, muitos, tá? Não estou generalizando, mas eu estou falando, sim, da maioria da sociedade. Isso é dado, estatística, né? Violência doméstica, feminicídio, tá tudo aí para confirmar. Não sou eu que estou inventando a roda. Mas lá dentro ele é diferente, ele respeita muito a figura da mulher, né? Sempre fui muito respeitada pelos meninos, porém sofri muito preconceito por estar trabalhando com a linguagem que eu trabalho, porque não era uma oficina em si de MC, era uma oficina de escrita criativa. O nome dela era Arte das Palavras. Então, os meninos que se sentiam à vontade para fazer um rap, ok, é bem-vindo. Os meninos que se sentiam à vontade para fazer um funk, ok, era bem-vindo. Quem queria fazer poesia, recitação, era bem-vindo. E quem queria escrever suas paradas sem compartilhar com ninguém, também era bem-vindo. E a gente produziu vários fanzines. Foram mais de 40 edições de fanzine. De poesias dos meninos, né, que produziram lá e tal. Mas eu comecei com as meninas, né? Essa história da Fundação Casa. Depois que eu fui trabalhar com os meninos, eu fiquei 6 meses trabalhando na Fundação Casa de Taipas, que foi a minha primeira experiência. E depois eu iniciei com os meninos. E aí o projeto que eu estava não atendia mais a unidade feminina, que era o projeto Educação com Arte do SEMPEC. E aí eu entrei na ação educativa por 3 meses, até a ação educativa que pegou aquela unidade feminina, conseguiu outra pessoa e tal. E aí eu parei de trabalhar com as meninas e fiquei trabalhando somente com os meninos de 2014 para cá. Tive algumas visitas, né, pontuais em unidades femininas. Hoje o projeto que eu estava não existe mais, ele finalizou em 2021. Em 2023 eu entrei num outro projeto muito curto pelo GADA, que é uma ONG lá de São José do Rio Preto. Não ficou nem 1 ano, mas era a mesma metodologia, encontros semanais, 2 por semana, 1h30, o ciclo de 3 meses, com essa intenção de fazer eles vivenciar. Muitos se descobriam ali, né, como compositores, nunca tinham tido acesso para poder expor sua opinião dessa forma. Então, é um apanhado de muito aprendizado. Eu aprendi muito. E aí eu falo que eu virei a comunicadora lá, isso me ajudou, porque lá é um lugar que você já tem a recusa. Imagine você se comunicar com um grupo de 15 e os 15 não querer.
sabe? E você ter todo esse jogo de cintura, de mostrar o caminho, de fazer rodeio, de ir dar volta, até convencer através da arte, assim, sabe? Então isso me ajudou muito, porque eu não me comunicava dessa forma, né? E lá ajudou bastante. E eu continuo fazendo alguns projetos lá. O projeto Guri hoje me contrata para fazer algumas ações pontuais. Estive na Casa Pirituba semana retrasada, fazendo uma vivência de literatura periférica. Estive na Casa Complexo da Vila Maria, que eu não lembro a casa em si, porque lá é um complexo que tem bastante unidade. E semana que vem eu vou na Casa Osasco 2. Fiz a minha atividade de contrapartida desse EP dentro da Fundação Casa. Os primeiros a escutarem as minhas músicas foram os meninos da Fundação Casa no mês 7. Nossa. A audição do meu EP, ela foi na Casa Manacá da Serra e na Casa Jacarandá com um show ao vivo. E foi bem importante para mim adentrar aquele espaço daquela forma. Ali eu entrei como artista, né? Que é diferente. Você atuar como arte educadora e você vir como artista, você propondo a atividade e a parada eles aceitaram, então foi da nossa forma, a gente levou equipamento de som, tivemos um prejuízo, uma caixa queimou, mas já consertamos. Não perguntamos a voltagem, né? Enfim, tivemos um prejuízo, mas ao mesmo tempo não, né? Porque o que a gente consegue também de ter, né, nessas trocas é muito rico, né? Que aí às vezes uma coisa até, né, supera a outra. E a intenção é essa. Me entristece a gente, às vezes, ter que ir nesse espaço de privação de liberdade, falar com esses meninos, mas eu sempre troco essa ideia com eles. Quando a gente tenta acessar eles na quebrada, eles não estão acessíveis para nós. Não, isso é verdade. Eles escutam quando estão lá. Eu sempre tenho uma fala para eles ter um olhar carinhoso com o território deles. Tem um olhar carinhoso com o seu território. Dentro do seu território sempre tem alguém fazendo algo. Por mais que você, às vezes, não quer seguir esse caminho, compartilha. Espalha essa mensagem, porque é isso, né? A gente é artista periférica, a gente é artista que precisa que nosso trabalho seja conhecido por mais pessoas pra gente poder continuar nessa caminhada que a gente quer. Eu acho que vou falar sobre as mulheres, né? Eu não sei vocês, mas eu tenho uma percepção que muitas mulheres crescem com aquela coisa de que a gente tem que fazer tudo, sabe? Trabalhar, cuidar da casa, ser perfeita, tudo limpo, tudo tal. E linda, cheirosa, arrumada. Linda, cheirosa, arrumada, malhada, magra, porque tem toda essa estética que é cobrada da jovem, né? Você não pode envelhecer. Então, hoje, pra mim, autocuidado é saber que eu sou o suficiente e que tá tudo bem e as coisas desequilibradas, equilibradas. Deu pra entender? Acho que é isso. Areia no oceano fazendo parte dessa luta para que o rap volte a ser aquilo que ele sempre foi e que foi desprezado inclusive pelos próprios bailes das equipes blacks. Ele ainda é desprezado, ainda é desprezado. Onde vai a equipe black, se tocar o rap, o pessoal não vai. Rap nacional. Isso aí, infelizmente. Entendeu? Ainda tá assim. O rap ainda é o núcleo só do rap. E antes não, era diversificado. O rap perdeu um espaço muito grande naquela época pra cá, por causa de má conduta. Tá entendendo? Isso aconteceu aqui e a unificação, a ligação, a interação, sabe, desse podcast está sendo assistido nos Estados Unidos. Nós temos gente descendente de lá, inclusive o irmão do DJ Zulu, ele tem uma rádio lá e ele tá vindo pro Brasil. Primeira coisa que ele fez, ligou por intermédio de uma outra pessoa que falou, ele quer participar do projeto Web Brasil e tal, porque eles já começam a assistir lá. Então isso é uma interação tão grande, uma troca de culturas e de conhecimentos e de arte que só fortalece a gente. Só fortalece a gente e quem tem a ganhar são vocês, a nova geração, e vamos que vamos. É isso aí. É uma rede, né? De conexões. É a união. O hip hop é isso. Com certeza. E não adianta querer levar o rap sozinho, não. É o hip hop. O luto chega, a gente encara de várias formas, né? Sim. A mãe do meu pai, Dona Iraci, minha mãe, Dona Ângela, né, são mulheres que, poxa, minhas fortalezas, né? Minha mãe é arrimo de família, minha avó também, né? Minha avó é uma mulher muito forte, né? Criou seus filhos e filhas e também netos e netas. Minha mãe também, mãe solo,
abdicou de muita coisa para eu e minha irmã poder existir, né? Sinto que apoia o meu trabalho, que nem minha mãe um dia trouxe essa frase, né? Só de não atrapalhar já tá apoiando, né? Mas hoje ela muito apoia, né? Porque no começo, quando a gente canta, né? Rola aquela incerteza, aquela insegurança dos nossos pais, né? Será que é isso mesmo? Não encara como uma profissão. Para as pessoas entenderem que o que a gente está fazendo é trabalho, né? Demora uns anos aí, né? Mas são as minhas maiores referências, viu? Minhas tias, minhas irmãs, essas mulheres que estão mais próximas da minha vivência, mais palpáveis, entende? É minha rede de apoio. Incrível. Mulheres que eu sei que se eu precisar, como eu precisei, a maternidade vem, mano, a gente reflete muito a nossa vida enquanto mulher nessa sociedade. Sim. A gente é uma mulher antes da maternidade. Quando vem a maternidade, a gente se torna uma outra mulher. Aí valoriza os pais, né? Sim, valoriza mais. Não que eu não valorizasse, sempre respeitei muito, né? A gente vem dessa cultura de respeitar os nossos pais, né? Coisa que eu sinto que se perdeu muito com essa juventude, né? Com esse mundo atual, né? Não tem esse lance, né? A minha avó merece respeito, minha mãe, né? Que me criou, que se abdicou e tal. Mas fica mais sensível o lance, né? Porque aí você se vê enquanto mãe também. Você tá com a sua mãe ali, sua avó ali, né? Aí eu fico pensando, se eu tiver a sorte, eu vou ser vó, né? Porque a gente também não tem uma vida tão saudável nessa vida louca que a gente segue da arte e da música, né, mana? Falar que a gente tem uma vida saudável, a gente vai estar mentindo. Ainda a gente não tem. A gente está correndo. Estamos correndo, estamos lutando. A tal autoridade que a gente busca. A gente mais trabalha do que, né, recebe, e aí a gente tá em busca desse sonho, a gente não vai deixar essa chama apagar, a gente já aqui somos mulheres que... É mais por né, amor, já tá né? posto, né, que a gente, tipo... Né, o que é a arte na nossa vida, né? Que nem eu me identifico, você também faz esses lances de artesanato, acessório. É porque, assim, a música, mano, ela ainda não tá pagando as contas. A música ainda, quando vem, é um bico. E quando vem. Então, assim, eu acho muito bonita a nossa caminhada, sabe, mana? Porque realmente a gente ama o que faz. Porque se não amasse, é difícil continuar desse amor, jeito. Né? Não é pelo hype, né? Você sabe mais que nós. São poucos, Né? Literalmente Se não por fosse amor, né? Amor e É que o cura, Brasil né? não tava no ar, não é verdade? Não tá, velho. Se eu fosse por amor. Ó, Meu ex-marido falou pra mim, pô, mas você tem que se dedicar. Um dia ele falou isso pra mim. Porque as coisas não acontecem assim. Você tá indo nesses lugares que não tem nada a ver. Eu falei, olha, eu acredito que tudo é conexão. Então eu quero estar nos lugares pra eu conseguir fazer essa conexão com o pessoal da moda. Pô, um dia eu quero estar no Fashion Week. Não deu um ano. Eu tava. As palavras têm poder. A gente tem que falar aquilo que a gente quer, né? E nunca falar mal de nós mesmos, né? E não, muito louco. não menosprezar ninguém. Nunca, Sim. não pisar na cabeça de ninguém. O Pablo Vittar também ela foi muito importante pra mim também, porque ela foi uma artista que me marcava, porque nem quando o stylist pega a peça, nem todos te marcam, entendeu? E ela me marcava porque ela sabia que eu era uma artista local e independente. A outra artista que me marcou muito, que eu tenho, assim, foi a Maria Rita. Ai, adoro. Eu fui eu conheci a Fernanda Souza e fui a Maria Rita conheceu minhas peças através da Fernanda Souza, que estava usando um brinco meu. E aí ela falou, eu vou estar gravando, vai, Fernandinha, você não traz algumas peças para eu ver no camarim? Eu agi normalmente, tá? Mas por dentro, por dentro eu tava assim, né? Super em êxtase e tal, né? Muito fã da Elis também, da Maria Rita, enfim. E aí ela pegou algumas peças minhas e no camarim também tava o Fausenhatten. Eu vou fazer outra ligação, meu cérebro já fez outra ligação. Vai. E eu lembro que quando eu fui embora de lá, o Fausen, ele além de ser estilista, ele tem uma ligação muito grande com o teatro. E aí eu falei pra ele, eu faço joia, mas eu gosto de cantar. Ele falou assim, pois continue, porque eu tô assinando o meu primeiro figurino de teatro. Aí ele falou, se você persistir, as joias, que é o que tá fluindo agora, vai te levar pra música de volta. Então, assim, foi muito louco. E aí eu fiquei amiga da Maria. Tipo, ela chegava em São Paulo, um dia ela falou, vem aqui, você pode trazer ela pediu uma peça.
Ela falou, eu vou cantar, você não quer trazer no camarim? Você já fica aqui à tarde comigo e depois você assiste o show. Eu cheguei, 4 horas, o show era 8 da noite. Então, eu tive a oportunidade de conhecer ela melhor. Hoje, a gente é amiga, troca ideia, sabe? Gente boníssima. Fiz brinco pra turnê dela. Então, tem vários artistas que passaram, que marcaram a minha marca e fortaleceram, né? Porque não entendem que é um trabalho autoral. Eu não sou uma grande marca com grande investidor. Então, isso é muito importante. Uma marcação ali, move muito o público. Às vezes você não tem grana para fazer. Eu nunca fiz um marketing digital na minha marca. O povo vê e é muito louco como a mulher ela é silenciada e as conquistas dela são apagadas o tempo todo. Porque a minha trajetória toda era, porque tem alguém pondo dinheiro, porque ela é mulher de ciclano, porque ela... Nunca é porque, nossa, ela é foda porque ela conseguiu, tá ligado? Eu nunca pus R$1 pra divulgar meu trabalho, mas, como você consegue? Cara, o stylist viu, pegou, pôs nela, que o outro stylist viu, o boca a boca. Eu tive muitas bênçãos nesse sentido, sabe? Então, as pessoas têm que começar a dar crédito, assim. Não é porque alguém está conquistando algo que, às vezes, tem alguém facilitando. É que ninguém vê as lutas, né? Que a gente faz para chegar, enfim. Mas Nós já tivemos... Esses são os artistas que me marcaram, assim. Poxa, é coisa que não é palpável, né? Fica até difícil de explicar, né? Porque quando eu falo que tem um lance ancestral... É porque eu também estou trazendo histórias de quem veio antes de mim. Linkado, sim, com a religião de matriz africana, porque esse ano é ano de Oiá e eu estou sentindo ela muito presente, né? Mas a proposta da ECP foi escrita até no ano passado, né? Nem era porque ela se casou, né? Seu ano de Yansan, né? Mas é isso, né? Poder compartilhar o que eu sou. A ancestralidade, ela tá em mim, né? A espiritualidade também está em mim. Então, é uma parte da onde eu venho, de quem eu sou. A música que foca mais nisso é uma música de 18 anos atrás. Foi uma das primeiras músicas da minha carreira, que é Os Ventos, né? Que fala, que dá essa exaltação a Yansan, né? E aí eu trouxe também forma de agradecimento pela minha vida, pela minha saúde, de sentir que eu tenho essa proteção, né? Essa representatividade na minha cabeça de ser a minha orixá de frente, que me cuida da minha família. Então, veio nessa energia, né? Toda a moda é influenciada pelo rap. Sim. Toda a tendência é influenciada pelo rap. Isso é algo que desde os anos 80, o rap, desde a Tommy Hilfiger ou Adidas, o rap transformou a moda. Jordan. Hoje eu tenho que estudar a tendência para criação de coleção, porque eu também crio para outras marcas. E todo o estudo de tendência, até para alto luxo, o rap tá lá. Então você vê Louis Vuitton contratando um Pharrell, a Missy Elliott para uma Adidas. Então, assim, o rap, ele realmente é imitado e copiado e é realmente encantador, porque é genuíno, é original, né? A música, né, cantora, ser artista é uma parte de mim, mas tem outras 1000 partes, Sim. né? Como ser mãe, mulher, né? Filha, empresária. A gente tem várias funções na vida e eu fico muito contente de vocês estarem abrindo esse espaço, porque nós temos tantas cantoras e rappers, MCs, DJs, grafiteiras muito importantes, né, que precisam desse espaço, dessa voz. A gente já está em desvantagem em relação aos homens, então sempre todo o espaço é bem-vindo e celebrado, né? Como a arte te curou e ainda te cura? Nossa. A arte, ela me tirou de uma depressão profunda, né? Porque eu fui uma mana que lá atrás eu era outra Chay, que eu tinha muita vontade de cantar rap e eu estava num relacionamento violento, abusivo, sofria violência física, psicológica, vários tipos de violência. Isso é antes de 2008. E a partir do momento que eu me libertei, o que me trouxe o empoderamento e a coragem de resistir a tudo isso e falar não, basta, foi eu começar a cantar rap. Eu tinha vontade de cantar rap desde os 12 anos de idade. Aí entrei nesse relacionamento falido e fudido, com um opressor que me colocava pra baixo e falava que a minha voz era horrível, que eu queria cantar rap porque ele tava dentro do movimento, né? Porque a pessoa faz parte dentro do movimento hip hop, muitos agressores,
dentro do movimento hip hop, importante a gente trazer. Muitas manas relatam isso, e nós mulheres a gente se sente muito sozinha nessa luta, porque a gente sente, mano, que muitos manos, quando sabem disso, não tem uma postura de acolher essas minas, de entender que o cara, se ele é escroto, ele tem uma reincidência. Todo mundo pode errar, mano. Eu sou errante pra caramba. Eu tô aprendendo diariamente, sempre aprendendo uma coisa nova. Não sou uma pessoa perfeita, nem quero ser. Eu acho que todo mundo pode cometer erro, mas a partir do momento que as pessoas têm reincidência nisso, eu acho que o movimento hip hop, por ser uma cultura de paz e união, tem que tomar partido em algumas dores das mulheres. Muitas mulheres aí sofreram violência dentro do movimento, denunciando, tal, e ninguém vem junto. Eu fui uma dessas mulheres que passei por isso, né? Mas a arte me curou nesse sentido, cara. Eu me desvinculei dessa pessoa, a primeira coisa que fui fazer foi cantar rap. Conheci Odisseia das Flores, conheci a Joma Loupas no rolê do lançamento do single do Emicida, A Rua é Nós, na Augusta. Eu segui a Jo e a Letícia procurando esse rolê junto com a Ingrid, filha da Cíntia New School. Você conhece, deve conhecer a Cíntia, né? Sim. Entendeu? Elas já tinham Odisseia das Flores ou surgiu dessa fusão de então, vocês? É legal falar disso, porque assim, a Jo já cantava. Sim, solo. Elas eram rolê de adolescente. Fazia capoeira junto, fazia os rolês de rua junto, pichação, roda de rima, tal. Elas sempre estavam num rolê, só que a Jo já cantava em outro grupo. A Letícia não cantava, era mais do grafite. Ah, Letícia era grafiteira? Que da hora. A Letícia é grafiteira, a design também, cria roupa e tal. E aí a gente se conheceu nesse rolê, trocamos Orkut. Aí a gente se encontrou no Vale do Engabaú, a Jo já soltou uma rima na capela e eu... Aquilo gritando dentro de mim, tá ligado? Porque eu tinha vontade de cantar desde a adolescência. Eu tipo, escrevi umas rimas nas matérias do caderno, mano. Sim, sabe? Era muita vontade, assim, sabe? Mas muito reprimida, muito insegura. Não tinha coragem de mostrar pra ninguém, jamais, mano, alguém ver. Porque quando eu fiz, eu mostrei pra pessoas erradas. Entendeu? Então isso me minou. Se derrubaram. Com certeza. E aí, o que acontece? A Jo foi chamada pra participar da coletânea Realidades, produzida pelo Hip Hop Mulher, por Tiele. E aí a Jo não queria ir sozinha. Quando a Jo cantou lá no Engabaú, eu gravei no meu celularzinho Nokia, quadradinho. Aí eu mostrava pra todo mundo. Olha aqui a música da minha amiga tal. No outro rolê que a gente se trombou, ela foi cantar essa música, eu já tava cantando as dobras com ela. Ela, nossa, você aprendeu a cantar minhas músicas? Eu aprendi e tal. E aí ela foi chamada pra essa coletânea. Ela não queria fazer um trampo sozinha. Ela já tinha letra. Na época, Célula. Hoje, Mar de Ideias, que a gente trocou o nome da música. Enfim, fizemos outra. Eu tô assunto. E aí chamou eu e Letícia pra participar desse projeto. Gravamos a primeira música lá no CCJ, no Centro Cultural da Juventude, por uma política pública, o VAI, porque essa coletânea foi feita pelo VAI. Show de lançamento foi lá na Ação Educativa, onde o meu primeiro show, não esqueço, foi no dia do Fórum, o Festival Hip Hop Mulher. Poetisa tava lá. Que legal. Mano, Amanda Negracin, que era a Lua, era Missível na época. Isso foi em que ano, mais ou menos, você lembra? 2008, pô. 2008. Tava começando tudo. Ali, meu show, eu fiquei assim, ó, eu lembro. Ah, é normal. Eu não saía do lugar, e eu só fazia dobra. E aí isso foi, aí foi vindo. E a Jo sempre cobrando postura minha e da Letícia. E aí, vocês têm que chegar, tem que falar, tem que cantar. E começamos a fazer mais músicas e tal. E aí, Odisseia das Flores, o que era um hobby, a gente foi entender depois de 3 anos de trabalho que a gente estava sendo referência em algumas quebradas. Então o rap, pra mim, é minha religião também.